Boa noite, queridos. Nós temos estudado essa série de mensagens do livro de Gênesis, essa história que nos mostra a criação de Deus, a queda do homem e agora o plano de Deus em resgatar o homem a partir de Abraão e sua família. Na semana passada nós aprendemos com Abraão uma atitude de servo. E nós vimos que, dentre outras coisas, ele serviu a Deus de maneira pessoal, de maneira imediata, generosa, cooperativa e ainda com boa hospitalidade. Nós vimos também que ele, de forma indireta, serviu a sua esposa, pois foi canal de bênção para ela e depois para toda a sua família, por causa do relacionamento que tinha com Deus. Nós terminamos então a mensagem na semana passada tirando algumas lições sobre o nosso Deus. Nós aprendemos que Ele aceita o nosso serviço, não porque Ele precise de alguma coisa, porque Ele necessite do nosso serviço, mas porque Ele tem prazer em se relacionar conosco. Aprendemos que Ele conhece o nosso futuro, porque foi Ele quem planejou cada detalhe das nossas vidas, hoje e para o resto delas, o resto da nossa vida. Nós aprendemos também que Ele conhece o nosso coração e por causa disso nós precisamos nos arrepender, confessar e abandonar toda espécie de pecado que nós abrigamos no nosso coração. E por fim, aprendemos que nosso Deus é todo poderoso, capaz de mudar qualquer situação pela qual estamos passando. Hoje eu quero continuar estudando essa história de Abraão e falar um pouco, não apenas de como ele serviu ao Senhor, nos versos de 1 a 8 do capítulo 18, ele também serviu a sua esposa, nos versos 9 a 15, e hoje nós queremos ver como ele serviu ao mundo perdido, nos versos 16 a 33. Então abra sua Bíblia comigo, lá em Gênesis 18, vamos ler juntos, Gênesis 18, de 16 a 33. A palavra de Deus diz assim: Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação, uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para os 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? O Senhor respondeu: Não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: E se porventura houver ali 40? Respondeu o Senhor: Não o farei por amor dos 40. Insistiu Abraão: Não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30,
Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais essa vez. Se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos por mais essa oportunidade que temos de nos reunirmos como igreja e aprendermos da tua palavra. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor me use como teu instrumento para transmitir a tua mensagem ao seu povo, e não permita, Senhor, que nada nos distraia enquanto estivermos ouvindo a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Te peço por cada um dos irmãos que chegaram aqui nessa noite para ouvir uma palavra vinda do Senhor. Não permita que a minha inabilidade atrapalhe a tua mensagem. Não permita que nenhuma distração nos impeça de entender a tua vontade para as nossas vidas. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Abraão aqui se mostra como um intercessor, alguém que ora, assim como depois vai fazer Moisés, Samuel, Elias, Jeremias, os apóstolos e também o próprio Senhor Jesus. Na verdade, se nós lembrarmos bem das Escrituras, nós vamos lembrar daquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8,34, que diz que Cristo Jesus, quem morreu e ressuscitou, está agora à direita de Deus e também intercede por nós. Assim, nós nos tornamos mais parecidos com Cristo na medida em que intercedemos pelo nosso próximo. Não basta então ser uma bênção no serviço ao Senhor aqui na igreja, não basta ser uma bênção nos nossos lares, nós temos também que ser bênção e servir ao mundo perdido pela oração e pela mensagem de salvação. Um grande pregador inglês do século XIX, chamado Charles Spurgeon, disse certa vez: se os pecadores perdidos não querem ouvir você falar, não podem impedi-lo de orar. Se zombam de suas exortações, não podem perturbá-lo enquanto ora. Você está longe demais para alcançá-los, mas suas orações podem chegar até eles. Declaram que nunca mais o ouvirão nem verão o seu rosto. Não se preocupe, Deus tem uma voz que não podem deixar de ouvir. Fale com Deus e Ele tocará o coração deles. Mesmo que agora tratem você com desprezo, retribuindo o bem com o mal, persiga-os com suas orações. Jamais permitam que morram por falta de súplicas de sua parte. Charles Spurgeon. Queridos, será que nós temos levado essa súplica pelos perdidos a sério? Nossos parentes, amigos e vizinhos que ainda não conhecem o Evangelho têm sido alvo das nossas orações frequentes. Nós temos orado por eles. Temos orado para que a nossa vida seja esse canal de bênção para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Temos orado e nos envolvido de maneira profunda com missionários, para começar desses que nós apoiamos, né? Oramos hoje no culto por um deles, né? Em Indaiatuba, Romo, Salto, Weber e Cobija, na Bolívia, a Duda, Bilca, né? Temos gastado tempo para orar por eles, lendo o mural, né? Sabendo o que está se passando, né? Nesses ministérios. Temos sido esse tipo de cristãos intercessores. Abraão aqui se mostra como um intercessor pelos perdidos e também pelos justos. Nós vamos ver na história. Em Tiago capítulo 5, verso 16, nós lemos: orai uns pelos outros, para serdes curados.
muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Na história de hoje, os dois anjos que visitavam Abraão, eles deixaram o acampamento de Abraão e foram para Sodoma, mas o Senhor ficou para trás conversando com Abraão. Então, se na primeira metade do capítulo nós vimos Abraão correndo de um lado para o outro, aqui, nessa última parte, ele permanece de maneira reverente na presença do Senhor. E ele faz isso intercedendo por Ló e pelo povo de Sodoma. Com isso nós aprendemos que no serviço do Senhor haverá momentos em que nós teremos de fato que correr, nos esforçar até fisicamente, mas há momentos também em que nós devemos nos aquietar e buscar a presença do Senhor em oração. Talvez você seja membro aqui nessa igreja e tenha se envolvido em muitos ministérios, discipulando pessoas, servindo aqui no louvor, no som, na transmissão do culto, na recepção, no cuidado com outros irmãos e em diversas outras áreas. E talvez, servindo dessa forma, às vezes você se sente cansado, você se sente meio desanimado, não é mesmo? É possível. A lição que nós aprendemos aqui com Abraão foi equilibrar o serviço ao Senhor e o tempo com Deus, ouvindo a palavra de Deus e falando aquilo que preocupa o nosso coração. Abraão ali coloca diante de Deus aquilo que o afligia, a situação de Ló e de outros ali, outros justos que ele imaginava ter ali na cidade de Sodoma. Eu costumo dizer que essas duas coisas, a oração a Deus e ouvir da palavra de Deus, são o arroz com feijão do cristão. Não pode faltar na nossa alimentação diária. É aquilo que nos alimenta diariamente, é aquilo que nos fortalece na vida espiritual. Esse ano, por exemplo, nós estamos terminando mais uma vez, aquele grupo de pessoas que estão lendo a Bíblia toda num ano. Essa constância diária no alimento da palavra de Deus, sem dúvida, acompanhada por oração, isso nos fará servos mais maduros. Um intercessor, ele deve ser esse tipo de pessoa, que conhece o Senhor, tem intimidade com o Senhor, e ele também está disposto a obedecer à sua vontade. Deve estar próximo o suficiente de Deus para saber exatamente o que orar e como orar. Em Amós, capítulo 3, versículo 7, nós lemos: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Em Salmo 25, 14, nós lemos: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, juntando esses dois versículos, nós vemos a importância das Escrituras na vida do cristão. Em Amós, nós temos então essa revelação dos profetas, que para nós, hoje em dia, é aquilo que está registrado nas Escrituras, na palavra de Deus. E em Salmos, nós temos essa ênfase em conhecer essa aliança de Deus, que nada mais é do que conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, que também está nas Escrituras. Ao me relacionar com Deus em intimidade e reverência, eu falo com Ele através da oração, e eu ouço a sua voz e a sua vontade através das Escrituras. Abraão, no texto de hoje, se dispôs a falar com Deus e também ouvir a sua orientação. Por isso ele sabia mais sobre o futuro de Sodoma do que os próprios moradores daquela cidade, inclusive seu sobrinho Ló. O Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos. Ao cristão verdadeiro, Deus revela os seus planos através da Escritura. Um outro aspecto do serviço aqui de Abraão é que ele foi um serviço tanto coletivo no início do capítulo como individual, agora diante de Deus. Então, se na primeira
parte desse capítulo 18, ele pede para Sara ajudar, ele envolve outros servos nesse serviço ao Senhor. Agora, com a intercessão, né, ele está sozinho, ele decide ficar sozinho perante o Senhor. Abraão então se aproxima do Senhor e diz ali no versículo 23, né? O verso 23 diz, né? Abraão se aproximou do Senhor. Vou falar um pouquinho sobre essa palavra. Essa palavra aproximou-se é usada aqui no hebraico e ela tem um sentido de ir a um tribunal para defender uma causa. E é exatamente isso que Abraão vai fazer. Ele sentia esse peso no coração por Ló e a sua família, bem como pelos outros justos ali daquela cidade, e ele precisava compartilhar isso com o Senhor, aquilo que estava no seu coração. A oração de Abraão, de fato não clamou por misericórdia, mas sim por justiça, né? A gente vê isso nos versículos, verso 25, por exemplo, né? Ele diz: Senhor, matarás o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? E um outro pedaço ele diz: não fará justiça o juiz de toda a terra? Queridos, um Deus justo e santo não poderia destruir crentes retos junto com incrédulos perversos. E Ló, apesar dos seus erros e amor ao mundo, como nós temos mencionado algumas vezes, foi considerado justo, pois o Senhor o salvou da condenação. Vemos isso no texto de capítulo 19, que nós vamos estudar mais para frente, mas também isso está escrito lá em 2 Pedro 2, de 6 a 9. 2 Pedro 2, de 6 a 9, nós lemos o seguinte: reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Pensando nesses homens ali de Sodoma, né, nós temos a fotografia da maldade do homem, né? Esse é um outro aspecto da mensagem de hoje, né? A maldade do homem. Os moradores de Sodoma e Gomorra, eles eram totalmente perversos. E no capítulo 19 nós vamos ver que eles preferiram ter relações homossexuais ao invés da prática natural, né, de se relacionarem nessa área sexual, né? Ló chega a oferecer até as suas próprias filhas virgens, mas eles queriam ter relações com aqueles homens que eram os anjos do Senhor. Agindo assim, eles contrariaram a ordem natural de Deus, aquilo que Deus já havia estabelecido para a relação sexual dentro do casamento entre um homem e uma mulher, aquilo que a gente estudou lá em Gênesis 2:24. Esses homens caíram no pecado que Paulo vai condenar mais para frente no Novo Testamento, quando ele escreve à igreja de Roma, em Romanos 1:27, que diz: semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, atos indecentes, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. A palavra sodomia, derivada da cidade de Sodoma, é sinônimo dessas práticas homossexuais. O fato, queridos, é que a homossexualidade, que na nossa sociedade, né, existe um esforço imenso para que ela seja aceita em nome do amor, ela é considerada na Bíblia como coisa indecente, portanto, algo pecaminoso, algo contra a lei do Senhor. Isso não tem nada a ver com homofobia,
mas tem a ver com enxergar as coisas como a Bíblia ensina. Todo homossexual, ele é bem-vindo à nossa igreja e a Jesus Cristo. Mas como todo pecado, a homossexualidade deve ser abandonada. A pessoa não pode continuar na prática de algo que a Bíblia condena. Esses homens de Sodoma, eles nem se arrependeram dos seus pecados, pelo contrário, eles se orgulhavam da sua maldade. E eu sei disso porque lá em Isaías 3:9, texto que o profeta Isaías vai escrever muitos anos depois, nós lemos o seguinte, Isaías 3:9: o aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Irmãos, nós vivemos em um tempo em que a agenda de Satanás é nos convencer de que a homossexualidade é normal. É incrível como a gente vê nos últimos 5 anos, como todo programa de televisão é um programa de decoração, tem que ter um casal de homossexuais, ou fazendo a decoração, ou transformando a sua casa. Você tem um programa de culinária, tem casal homossexual. Você tem qualquer tipo de programa hoje, existe uma agenda da mídia de colocar o casal homossexual para mostrar para a sociedade de hoje, para a nova geração, de que isso é normal e aceitável. Deus, o nosso Criador, Ele criou uma regra diferente, né? Ele, quando criou, fez homem e mulher de maneira distintas e complementares. Então, aquilo que a sociedade tenta nos convencer é uma mentira. Então, pais, né, vocês têm um trabalho árduo nessa área, né? Um desafio gigantesco diante da mídia e dessa corrente, desse sistema do mundo, onde Satanás é que é o príncipe desse século. Ensinem os seus filhos a verdade, não permitam que os seus filhos considerem isso normal, não permitam que eles tenham amizade íntima. Estou dizendo que não pode falar, não estou dizendo que precisa ser preconceituoso, estou dizendo que eles não devem ter amizade íntima com quem tem esses costumes e com quem acha isso normal, quem acha isso natural, que é em nome do amor, não é? Eles não devem ter essas amizades, porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15:33 que as más conversações corrompem os bons costumes. Não diz podem corromper, não é? Eu lembro meus filhos na fase da adolescência, cada coisa que eu dizia, olha, isso aqui é perigoso, eles diziam assim, nada a ver, né? É normal isso aí, né? Essas duas respostas, nada a ver e normal, não é? Mas a palavra de Deus não diz que as más conversações podem um dia corromper, elas dizem que corromperão os bons costumes. Não tem como escapar se você estiver tendo intimidade com quem acha isso normal. Outra lição que nós tiramos desse texto vem com essa destruição repentina de Sodoma. Nós sabemos que essa história ela é usada como um exemplo do julgamento justo de Deus sobre os pecadores em vários textos. Eu quero ler um para vocês que fala sobre isso, que está lá em 2 Pedro também, não é? A justiça de Deus, aquela destruição da cidade, revela a justiça de Deus. 2 Pedro 2, capítulo 2, versículos 2, 3 e 6. Eu vou ler para vocês, 2 Pedro 2, 2, 3 e 6. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme, né? Deus se mostrando como o justo juiz sobre estes que têm práticas libertinas. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente.
Geralmente nós gostamos de falar do amor de Deus, não é mesmo? E tem muitas igrejas que nunca falam sobre esse aspecto do nosso Deus, a sua justiça contra o pecado e também o pecador. Eu costumo fazer a seguinte conta para aquelas pessoas que se consideram justos perante Deus. Imagine, né, uma vida de comunhão com Deus a tal ponto que você só peque 3 vezes por dia. Já devo ter feito essa conta aqui para vocês também, né? 3 pecados por dia é um de manhã, você sai logo naquele trânsito da manhã, né, e você perde a paciência. O outro é durante todo o seu dia de trabalho. Em algum momento você vai de alguma forma desagradar a Deus, seja lá qual for a área que você luta mais na sua vida, né, de pecado. Preguiça, enganar o seu chefe, fofoca, roubo, se você usa as coisas do seu escritório, ou não trabalha como o seu chefe espera. Então você vai cometer só mais um pecado durante o dia todo de trabalho. E chegando em casa cansado, você tem uma série de coisas para resolver ainda em casa, tá certo? A esposa tem uma lista para passar, porque ela já cuidou das crianças o dia inteiro, e você será tentado ainda a pecar mais uma vez até antes de dormir, certo? 3 pecados ao dia, arredondando para baixo, em um ano de 365 dias teremos 1000 pecados, certo? 1000 pecados em um ano, depois de 80 anos, idade aproximada em que nós vamos viver, nós temos 80.000 pecados quando nós chegarmos na frente de Deus, o justo juiz, não é? Não vai dar para a gente chegar para o Senhor e dizer assim: Senhor, em nome do amor, deixa isso para lá, não é? Só esses pecadinhos aqui, são 80.000 acusações contra você perante Deus, 80.000 ofensas ao nosso Deus que é santo. Esse é aquele, é quase Madre Teresa de Calcutá, certo? 3 pecados no dia só. Bom, mas se você pensar num ladrão, né, por exemplo, que violenta alguém, né? Vamos supor que um dia você chega na sua casa e tem um ladrão violentando alguém da sua família, espancando, batendo, e você gruda no pescoço daquele ladrão e por fim você segura ele até a polícia chegar, ele é preso. No dia do seu julgamento, né, ele chega ali perante o juiz e o juiz fala assim: sabe o que é? Eu sou um juiz muito bondoso, está perdoado, eu quero te liberar. Você vai querer o quê? Você não vai clamar por justiça? Diz: não, eu não quero isso, eu quero que se faça justiça. Então assim é o nosso Deus, não tem como ele ser justo deixando para lá. Alguém precisa pagar pelos meus 80.000 pecados e pelos seus 80.000 pecados. Então, o justo juiz, o nosso Deus, não pode ignorar os pecados que nós cometemos. Mas graças a Deus, que em Jesus Cristo, que pela confissão dos nossos pecados e abandono deles, nós podemos ser perdoados e purificados de toda a injustiça que nós cometemos. Então, ao invés de sermos condenados como Sodoma e Gomorra, nós podemos alcançar o perdão do nosso Deus, que só é possível ser dado a nós, porque Jesus Cristo um dia pagou a nossa dívida lá na cruz, pagou pelos nossos erros lá na cruz. Isso que nós comemoramos aqui hoje é um memorial daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Mas por que Abraão quis que Deus poupasse aquele povo tão mau? É uma pergunta que me veio à mente enquanto estava lendo o texto. Não seria muito melhor fazer o que Deus fez mesmo, né? Acaba com aquele povo todo mau. Ele já tinha feito isso no dilúvio, ele já tinha feito isso outras vezes, e agora ele resolve fazer isso na cidade de Sodoma e Gomorra, para deixar essas cidades como exemplo. É o que diz o texto que nós já lemos lá de 2 Pedro. Então é claro que antes de tudo, Abraão ele estava preocupado com Ló e a sua família. Mas é verdade que Abraão ele tinha uma ideia de que havia mais justos na cidade, e ele queria clamar por estes também. Abraão, na verdade, já tinha salvo até aquele povo de Sodoma, aqueles homens maus,
quando ele foi resgatar Ló, ele resgatou também todo o povo de Sodoma, trouxe eles com os seus bens, né? Deixou eles libertos e não quis exigir nada deles. Gênesis capítulo 14, nós já estudamos esse texto. Então Abraão os livra da mão do povo inimigo. Mas parece que o povo de Sodoma não entendeu quem era Abraão, não entendeu os propósitos de Deus e não valorizaram nada daquilo. Eles voltaram àquele mesmo padrão de vida que eles viviam antes, um padrão rebelde, né? Um padrão contrário à palavra de Deus, àquilo que o Senhor Deus espera do seu povo. No entanto, além da situação de Ló, que para começar não devia estar ali em Sodoma, né? Abraão não queria que todas aquelas pessoas se perdessem para sempre. A Bíblia afirma que Deus também pensa assim. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum dos seres humanos pereça. Ele deseja que todos os homens sejam salvos. É claro que aqui nós não estamos falando daquela vontade ou a vontade decretiva de Deus, tá certo? Porque quando existe uma vontade decretiva, quando ele diz vai ser assim, e assim é a vontade dele, e ele diz vai ser assim, pronto, acabou. Mas existe também uma vontade permissiva. Coisas acontecem, ele não gostaria que fosse daquele jeito, mas ele permite que seja dessa forma. Um texto que nos ajuda a explicar essas duas afirmações que eu acabei de fazer, né? Deus não querendo que ninguém se perca, é Ezequiel capítulo 33, verso 11. Ezequiel 33, 11, que diz: não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Vendo o próprio Deus dizendo: eu não tenho prazer em castigar, em condenar aqueles que são ímpios, mas para que isso não aconteça, para que eu seja justo, eles precisam se converter dos seus caminhos, dos seus maus caminhos, e aí então receber o perdão de Deus e ter a vida eterna. A questão então aqui não é o tipo de pecado que aquelas pessoas estavam cometendo, apesar de que alguns pecados em nossa vida eles têm consequências diferentes, né? Alguns têm consequências mais graves e outros mais brandas de alguma forma, mas a questão aqui é que na palavra nós aprendemos que o salário do pecado é a morte. Então, se durante a minha vida eu vou pecando, no final da vida eu preciso receber o meu salário, a minha recompensa, a minha retribuição, aquilo que eu fiz a vida inteira. E o salário do pecado é a morte. Graças a Deus, o versículo termina dizendo, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Somos pecadores, mas em Cristo existe perdão para cada um de nós. Não importa o pecado que você cometeu, a palavra de Deus diz que se eu confessar o meu pecado, a Deus, Ele é fiel, né, para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Mas eu quero voltar ao texto dessa noite, né? Cristãos intercessores. Cristãos intercessores têm que ter esse coração compassivo, uma profunda preocupação com a salvação dos perdidos, independentemente de quais sejam os pecados que esses perdidos estão apresentando. Eles fazem isso porque ainda não alcançaram a graça de Deus, o poder que só o Espírito Santo pode dar para nos afastar de uma vida de pecados. Veja a atitude, esse amor, né, a ponto de dar a própria vida, a própria eternidade, a vida eterna, né, se isso fosse possível. Como é que o apóstolo Paulo demonstra isso lá em Romanos 9, versos 1 a 3. O texto lá diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então Paulo está dizendo, eu estou falando a verdade aqui para vocês, eu tenho uma grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, ou seja, considerado maldito,
Então, aquele que é inimigo de Deus é considerado anátema, maldito diante de Deus, separado de Cristo, por amor de meus irmãos. Então, Paulo está dizendo assim: olha, se eu pudesse, eu dou minha vida eterna, quero ser considerado maldito diante de Deus novamente, sem Cristo, para que meus irmãos, meus compatriotas judeus, segundo a carne, alcancem a salvação. Já imaginou? Será que nós temos esse mesmo tipo de disposição por aqueles que ainda não conhecem Cristo? É assim que Paulo demonstra sua profunda preocupação pelos perdidos, a ponto de dar a sua própria salvação, se isso fosse possível, em troca da salvação dos judeus perdidos. Quanto você tem se sacrificado pelos perdidos? Outra lição aprendida aqui tem a ver com o poder do nosso testemunho e intercessão pelos perdidos. Você viu que eu não numerei, né, ponto 1, ponto 2, porque são tantos pontos que você ia cansar, né, de anotar o número deles. Já devemos estar lá pelo 6º, se você está anotando aí cada um. Mas temos outra lição aqui, aprendida, que é esse poder do nosso testemunho e intercessão dos perdidos. Abraão, ele estava confiante de que havia ali em Sodoma pelo menos 10 crentes. Ele começou com 50, mas foi ficando com medo. Ele achou assim: bom, 10, né? Vou parar por aqui. Mas nós sabemos que infelizmente não haviam nem os 10, né? A cidade, de fato, nós vamos ver no capítulo 19, foi destruída. Mas a aplicação aqui para nós é que nós não devemos subestimar a importância de um grupo pequeno de crentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo que tivesse apenas 10 cristãos ali, Deus pouparia toda uma cidade que estava fazendo calamidades ali. Deus pouparia por amor aos 10. Se Ló tivesse levado apenas os da sua casa, não estou falando só a esposa e os filhos, mas se ele tivesse levado apenas a sua casa, os seus empregados, aqueles que estavam com ele, lembra que ele tinha muitos bens também, eles tiveram que se dividir, né, entre ele e Abraão, porque Ló também tinha um grupo de servos, um grupo de animais, um grupo de pessoas ali na sua família, os da sua casa. Se ele tivesse conseguido levar esses a obedecer o Senhor, o julgamento daquela cidade teria sido diferente. Aí a importância do nosso testemunho. Então, talvez você se sinta às vezes insignificante, né? ou se sinta despreparado para cumprir a grande comissão que Deus deixou para você, que é fazer discípulos de Jesus. Eu quero te dizer que a sua oração e o seu testemunho pessoal podem fazer total diferença no cumprimento do plano de Deus para salvar pessoas. Deus espera, Deus te salvou para isso, para que você agora, por meio da oração e por meio do seu testemunho pessoal, alcance outros, faça outros discípulos do Senhor Jesus. Para terminar, vamos ver algumas aplicações finais. A primeira delas é que nessa conversa entre Abraão e Deus, a Bíblia nos oferece apenas duas classificações de homens: os justos e os ímpios. E a aplicação para nós está lá no versículo 23. Na verdade, o tempo inteiro, né, que Abraão questiona, né, se houver tantos justos, né, e o resto é ímpio, né? Então, existe essa realidade no texto de hoje. Dois grupos apenas, justos e ímpios. Isso significa que todos nós que estamos aqui hoje, nós estamos num desses dois grupos. Ou nós somos considerados justos diante de Deus, ou nós somos considerados ímpios. Não tem outro tipo, né, na palavra de Deus. A qual grupo você pertence? Na continuidade do texto, a gente percebe apenas dois destinos, duas sentenças para o povo ali de Sodoma e Gomorra e para as pessoas em geral, né? Aplicando para nós hoje, no versículo 24, Abraão pergunta:
destruirás ou pouparás esse povo? Se tiver tanto, o Senhor destruirá ou poupará? É a pergunta de Abraão. Então os dois destinos são esses: destruição ou seremos poupados por Deus. E queridos, durante muitos anos, nós que vivemos nesse país que é de maioria católica, durante muitos anos a maioria dos brasileiros aprenderam esse erro ensinado pela Igreja Católica, de que é possível uma sentença intermediária, que é o purgatório, certo? É um local onde eu não estou bom o suficiente para ir para o céu, porque os católicos também creem numa salvação pelas obras, eu tenho que fazer alguma coisa e não pela fé em Jesus Cristo. Então chega no final da vida, não fiz o suficiente. Mas também não sou aquela pessoa assim, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu fui um bom pai de família, trabalhador, mas não quis saber de Deus na minha vida. Então, a gente foi ensinado pela Igreja Católica de que nós vamos para esse purgatório, um lugar onde os mortos ficam ali purgando os seus pecados, as suas injustiças e esperando uma redenção em algum momento da sua eternidade, pós-morte. Na Bíblia, como nós estamos vendo, só existem duas sentenças: os justos serão preservados e viverão eternamente com Deus, e os ímpios serão destruídos eternamente, assim como o povo de Sodoma e Gomorra. Nos versículos 26 a 33, nós vemos que existe somente um avaliador: Deus, o juiz de toda a terra. No verso 26, Deus diz: se eu achar tantos justos, eu pouparei a cidade. Percebem a soberania de Deus aqui? Ele é quem avalia, não é outra pessoa que diz assim, não, mas eu me considero justo, olhando para a minha vida eu acho que eu estou indo bem, olhando na média eu vou bem, não é aos seus olhos, não importa se você é justo aos seus olhos, a pergunta é o que Deus acha, porque os padrões de Deus são bem superiores aos nossos, lembra que nós estamos falando de um Deus que é todo santo, e aqui nós aprendemos que Deus é o único que pode dizer quem é justo e quem Ele decide destruir ou poupar. Mais uma lição, aprendemos aqui essa atitude de humildade de Abraão. Abraão, ele sabe o seu lugar diante de Deus, ele reconhece que ele é pó, que ele é cinza, que ele não vale nada, E ele diz então, não se ire, Senhor, se colocando. Ele não estava batendo boca aqui com Deus, não, ele estava se colocando no seu, apesar de estar angustiado ali no seu coração, ele estava se colocando no seu lugar. Senhor, por favor, não se ire, se me atrevo a falar mais uma vez. Abraão então nos ensina essa postura de humildade e reverência diante de Deus, muito diferente de algumas igrejas que a gente vê por aí, onde a pessoa reivindica, ela exige do Senhor: eu não aceito essa doença, eu não aceito não ter dinheiro, eu não aceito isso. Com quem está falando? Está falando com Deus Todo-Poderoso, o único que decide qualquer coisa. Essa é uma realidade perdida em nossos tempos, e nós precisamos resgatar a reverência dos antigos, reconhecer que em nós mesmos nós não somos nada, e que diante de Deus nós precisamos clamar por misericórdia. Tem piedade de mim, Senhor. Como Abraão, nós temos que nos aproximar de Deus com o conceito correto da grandeza de Deus e da nossa pequenez. Outra lição, após vários questionamentos de Abraão e a resposta de Deus, o que Deus queria mostrar é que na verdade o número realmente de pessoas justas ali naquela cidade não importava, mas a verdade era que ele jamais condenaria o justo junto com o ímpio. E nós sabemos disso porque no capítulo 19 a gente vê que a gente sabe, que sai a família de Ló ali, Ló, a esposa e duas filhas. Depois a história vai dizer que a esposa olhou para trás, contrariando o que o anjo tinha dito para ela, então ela se transforma numa estátua de sal, e quem se safa realmente é Ló e as suas duas filhas. E ele pede Ló pede para ir para uma cidade pequenina,
chamada Zoar, e a gente vê que Deus vai poupar toda aquela cidade da destruição, porque Deus está disposto a destruir todas as cidades da planície ali, né? Sodoma, Gomorra e outras cidades, mas ele poupa aquela cidade por amor a Ló e as suas filhas. Certamente a esposa de Ló não se salvou, porque havia uma dúvida no seu coração, né? E a gente vai estudar melhor isso no capítulo 19. Deus estende a sua misericórdia por causa dos justos na terra, né? Às vezes Deus refreia a sua ira e a sua mão por causa dos justos que ainda vivem na terra, mas há um momento em que a longanimidade de Deus chega no seu limite, e então ele retira os justos e destrói os ímpios. Um dia o Senhor Jesus removerá a sua igreja deste mundo, os salvos, verdadeiramente salvos em Cristo Jesus, e depois ele vai derramar a sua ira e executar a sua justiça entre os ímpios. Sabendo de tudo isso, a grande pergunta que fica é: como eu posso fazer parte do grupo dos justos? Eu não sei qual é o conceito que você tem sobre você mesmo. Talvez sendo uma pessoa dedicada à família, uma pessoa trabalhadora, religiosa, você ajuda o próximo. Talvez você se veja como alguém justo, mas lembre-se que o avaliador é Deus. Os critérios de santidade são altíssimos, e quando olhamos com honestidade para nós percebemos muitas vezes egoísmo, um desejo de reconhecimento, até quando fazemos o bem, vaidade, às vezes prepotência e outros pecados mais. E se for assim, Deus nos considera ímpios, pois Ele é todo santo. Então vem a pergunta: como eu posso fazer parte do grupo de justos? É preciso reconhecermos que somos pecadores e confiarmos em Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Confiarmos que Ele é o único caminho que nos possibilita relacionarmos com Deus. Ele é o Salvador que pode nos fazer justos, não por quem nós somos, mas pela fé, porque confiamos no sacrifício que Ele fez, porque confiamos na justiça de Jesus Cristo. E então, numa oração, nos entregando na mão de Jesus Cristo, Ele nos considera justos. É isso que a Bíblia chama de ser justificado por Cristo. Ele pega a nossa ficha de condenado lá do céu e carimba: justificado. Porque ele foi bonzinho? Não. Porque ele creu que a salvação estava em Cristo Jesus. Vamos colocar tudo isso diante de Deus em oração. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, porque apesar da nossa pecaminosidade, o Senhor nos deu um resgatador, Jesus Cristo nosso Senhor. Pai, eu quero te pedir, se alguém está aqui nessa noite e ainda não tomou essa decisão de se entregar para Jesus Cristo e assim ser considerado justo diante do Senhor e passar a eternidade ao seu lado, que o teu Santo Espírito o convença do pecado, da justiça e do juízo, e assim cada um aqui nessa noite possa ter certeza desse futuro, esperança numa vida eterna ao lado do Senhor. Coloco tudo isso, Senhor, nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.